sou a Lu e hoje nós vamos pintar camélias vermelhas. E o versículo que eu escolhi está em Marcos capítulo 7, versículo 6, que diz assim: E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelas folhas, por estas folhas aqui de cima, que são um pouquinho diferentes. Pense em umas folhas lindas, que nós vamos fazer com verde pinheiro, verde pistache, vermelho vivo, amarelo canário e branco. Não se assuste, é bem simples. Eu vou começar por esta folha aqui, que ela tá bem por baixo, tá bem escura, para você não ficar com medo da quantidade de cores que eu coloquei aqui. Olha, eu vou preencher essa parte aqui de baixo, tô usando um pincel número 6, preenchendo com verde pinheiro. Eu vou preencher ela aqui quase inteira. Você viu que eu nem coloquei assim, ó, o lugar da ranhura, porque eu nem vou colocar ranhura mesmo nela, quero deixar ela bem escura. E a sombra que a gente vai usar aqui nesse verde pinheiro vai ser o próprio vermelho. Agora, esse cantinho aqui, eu vou colocar o verde pistache e já vou misturando, porque eu quero que tenha uma transição aqui perfeita. Agora, eu vou pegar o vermelho vivo e vou colocar em cima desse verde pinheiro, aqui na base, bem embaixo. Daqui a pouco, você vai ver que esse vermelho vivo, ele começa a ficar tipo sépia, um marrom escuro. Aí você vem trazendo o vermelho, coloquei até por aqui, agora eu também vou fazer uma transição. Então, eu vou fazer esse vermelho sumir aqui dentro do verde. Mas aqui vai ficar bem mais marrom. À medida que vai trazendo, vai ficando menos. Olha só que legal. Agora, eu vou pegar uma pontinha do amarelo e vou fazer aqui, ó, um contorninho. E eu tô fazendo isso com o pincel 6 mesmo. Eu não tô usando em cima do pistache. Agora, eu vou pegar um pouquinho do pistache e eu vou fazer só aqui, ó. Aqui sumiu, não tem mais nada pra lá. E esse daqui pode vir até o final. Ó, pincel sujinho. Pronto, só isso. Depois de seco, vou fazer aqui desse lado de cá, com o branco e o pincel 0, uma linha aqui, ó. Só que assim, tô colocando aqui pra você ver agora. Mas isso daqui tá bem úmido, então vai sumir um pouco. Aí, você vai ter que refazer. Ó, sumiu pra cá, sumiu pra lá. Você vai ver que depois esse branco quase some. Então, eu gosto de deixar esse acabamento por último, pra fazer depois. Eu vou colocar... Aqui, nós temos um cantinho. Esse cantinho, ele é bem escuro. Então, eu já vou colocar aqui o verde pinheiro e vou misturar um pouquinho do vermelho em cima, porque eu quero esse canto bem escuro, então ele vai ser
do mesmo tom aqui, da cor mais escura que eu tenho. Se você deixar um pouquinho mais do verde, ele vai ficar mais escuro, tá? Aqui, ó, a folha, ela se perdeu ali dentro desse escuro. Mas eu vou pegar um pouquinho do pistache e vou fazer aqui, ó, no final da folha. Tá vendo? Separou. Agora, nós vamos fazer esta folhinha aqui. E ela vai ser bem clarinha. Eu já vou começar com o amarelo. Eu nem lavei o meu pincel, então o amarelo vai ficar sujo. Não devia, tá? Mas já vou colocar, tirar então o excesso que eu tenho de tinta aqui, ó. Porque essa parte aqui do meio fica um pouquinho mais escuro mesmo. Você viu que já deu um siena ali? É muito legal a alquimia das cores. Trago aqui esse amarelinho. Do lado de cá também. As folhinhas mais novas, elas são mais clarinhas. Aí, agora o verde pistache. Coloco aqui, vou fazer a sombra pra lá. E coloco aqui na ponta e faço a sombra pra cá. Aqui eu vou deixar, apesar de que já tá um pouquinho mais escurinho, mas eu vou pôr um pouquinho do pinheiro, só para acentuar essa sombra. E vou colocar um pouquinho do branco aqui, centralizar. Aqui, ó. Esse branco tá em cima do amarelinho. Então, ele não vai ficar aquele branco ardido, brancão. E um pouquinho do branco ali também. Eu acho até que precisa um pouquinho mais de sombra ali em cima. Eu vou pegar o pistache de novo. Um pouquinho mais. E não é só aqui no meio, nem só aqui do lado. É na pontinha inteira, ó. Esse branquinho. Uma claridade pra cá. Já vou aproveitar com o verde pistache só um tiquinho na pontinha e vou puxar aqui, ó, o galinho. E agora, essa daqui nós vamos fazer de duas metades, são duas metades. Eu vou começar com o pinheiro aqui, na linha do meio, esfumando pra cima. Essa folha, ela tá dobrada. Aí, só na beiradinha ali que eu vou colocar um pouquinho do pistache. E nem precisa misturar muito com o verde, pode deixar o pistache quase que uma linha ali na beiradinha. Aqui tá embaixo. Já vou aproveitar, já vou fazer o cabinho aqui também. Lavo o pincel. Vou colocar um pouquinho do vermelho aqui nesse lugar, aqui, ó, bem no centro. E vou esfumar pra cima, porque eu quero que fique bem escuro aqui. Você viu que a gente coloca o vermelho, na hora ele fica bem vermelho. Daí a pouco ele já fica marrom. Aí, bem escurinho. Agora, esse lado de cá, ele vai ficar mais claro aqui. Eu vou colocar o pistache. Aqui quase que até o meio. E aqui eu vou terminar com o pinheiro. O pinheiro, ele vai ser mais claro do que aquele tom ali de pinheiro com vermelho. Aqui eu vou passando de uma cor para outra. Agora eu vou pegar só o pistache e vou continuar. Você viu que eu deixei uma beiradinha? Vou continuar aqui, ó, até aqui. Põe um pouquinho mais do pinheiro. Vou puxar aqui, ó, um pouquinho do pinheiro. Coloca a tinta e dá uma esfumadinha para ficar só a marquinha, não ficar um risco.
E agora eu vou pôr um pouquinho do branco aqui em cima desse pistache. Esse cantinho todo aqui, ó, vai ficar bem clarinho. Aqui também é bem clarinho, só que eu não vou tirar dali, vou tirar daqui, ó. Só vou limpar o meu pincel. Viu como já clareou? Olha só que legal. Mais um pouquinho do branco. Puxando pra dentro. Bem leve. Essa pintura realista, ela demora um pouco mais mesmo, viu, gente? Não é assim, preenchi, fiz uma luz, fiz uma sombra e tá pronto, tá bonito. Não, a gente tem que trabalhar, tem que ter paciência. Não é com uma, duas pinceladas que a gente consegue fazer o efeito de uma coisa mais natural. Esse trabalho aqui eu quero fazer assim, bem mais natural. Então, vai demorar um pouquinho mais, paciência. Agora, essa linha aqui, ó, ela continua e aqui vai fazer uma luz também. Só que isso eu vou fazer com o pincel zero. Aqui, ó, essa linha de branco, ela segue e aqui ela faz um contorninho mais largo. E esse começa daqui. Você viu que nem ficou uma linha só, uma linha contínua, mas eu tenho a linha inteira. E aqui eu vou colocar aqui, ó, no centro, um pouquinho de branco em cima daquele cabinho. E na parte de cima também. Eu tenho bem no contorno ali, ó, um pouquinho de luz a mais. Agora, eu nem peguei o branco, eu vou continuar aqui, ó, com o meu pincel sujo de branco e com o pistache. Porque esse branco, ele vai se perdendo aqui, vai passando pro pistache. Essa parte aqui é bem dividida, o escuro e o claro. Meu branco veio muito, então tô colocando um pouquinho mais do verde pinheiro. Vou colocar um pouquinho do vermelho em cima. Lembra, o vermelho não pode encontrar o branco aqui, porque se ele encontrar, vai ficar cor de rosa. E agora esta, que eu vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Aqui a gente tem uma dobrinha. Aqui termina esfumando para cima e depois eu já venho com o pistache de cima para baixo, esfumando e deixando assim esses veios. Mas sempre dando uma misturada. Fica de leve. Aqui é o pistache. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou colocar aqui na área mais escura, em cima do verde. Ó, vai fazendo, limpando o pincel, em cima do verde pinheiro. Um pouquinho aqui, ó, na beiradinha. Eu vou trocar de pincel, porque esse pincel já tá ficando molinho, ele serve para fazer base. Peguei o número 2, número 6, peguei o número 6 da Acrylex, mas ele tá bem gastinho, aparadinho, muito bom. E eu vou colocar aqui, ó, uns pontinhos de branco, é um pouquinho de luz, que tá pegando aqui na beiradinha. E nem vai até lá em cima, porque ali já é aquele contorninho com o branco, que na beiradinha da dobrinha, olha só.
Inclusive, ali na pontinha é mais avermelhadinho. Então, eu vou pôr o branco e o verde pinheiro com o pincel zero. Isso! Pronto. Agora, eu vou fazer essas duas folhas aqui. E eu vou deixar o verde pinheiro mais o vermelho nas áreas aqui mais escuras, que é aqui e aqui. E depois aqui eu já preencho com o pistache e vou fazer o acabamento com um pouquinho do amarelinho e do branco. Pronto, terminando aqui de fazer a base, trabalhei o escuro com o verde pinheiro e o vermelho, e aqui com o pistache. Agora, vamos fazer uns detalhes, e eu vou colocar primeiro, nesta aqui, o amarelo canário, uma manchinha aqui, e vou colocar aqui também um pouquinho. E aqui eu já vou fazer esse efeito aqui, ó, puxando, para deixar só uma nuance. Vai ficar bem discreto, bem fraquinho. Agora, aqui também eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Agora, eu vou lavar meu pincel e vou usar um pouquinho do vermelho. Bem pouco. E esse vermelho eu vou colocar aqui, ó, entre o amarelo e o verde. Que vai ficar uma mancha bem mais avermelhada. Aí você me pergunta, Lu, se eu faço o verde com o vermelho e fica parecido com o sépia, ou fica praticamente a cor sépia, por que que eu tenho que fazer? Se eu não posso fazer com sépia direto? Você pode. Aqui um pouquinho do vermelho também. Você pode fazer com sépia direto, só que vai ficar bem menos interessante. Aqui a gente tem uma riqueza de tons. Ao passo que se você preencher com o pinheiro, fizer a sombra com o sépia e a luz com o amarelo, vai ter uma coisa mais estática. Aqui o nosso olhar, tô pondo vermelho por cima, tá? O nosso olhar, ele enxerga todas essas nuances e isso enriquece muito o trabalho. Por isso que a técnica realista, ela é muito mais trabalhosa. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco para iluminar um pouquinho mais. E eu vou começar com esse branco bem aqui, onde tem esse amarelinho. Eu vou fazer assim, ó, puxando para dentro. Eu vou levar esse clarinho aqui para lá. Isso. Aqui vai ser com zero o nosso contorno. E aqui também eu tenho um pouquinho de luz. Eu vou puxar de dentro para fora. E vai sumindo ali no escurinho. Tá, acabamento com pincel zero. Eu gosto quando fica assim, ó, pontilhadinho. Eu acho muito lindo. Então, às vezes, eu até faço de propósito. Desse lado aqui, eu vou fazer um contorninho com o vermelho. Ó, até na pontinha aqui. Aqui também. Até aqui, se a gente olhar bem, é avermelhadinho aqui. Fazer do lado um pouquinho do vermelho. Isso. Agora, essa daqui, ela tem vermelho em algumas pontas. E agora um pouquinho do branco. Isso aqui acho que ficou parece que tá contornada de vermelho. Eu vou passar um pincel ali depois. E eu já te mostro. Aqui também, aquele vermelho ficou muito forte.
Olha o que eu vou fazer com o pincel número 2. Vou puxar um pouquinho o vermelho para cima do verde. E aqui, eu vou passar o pincel mesmo. Já abaixou bem o tom. Ali tá legal, aqui ficou muito. Então, eu vou só passar o pincel em cima, que eu tiro a quantidade maior. Ó, criou até um efeito ali, que é bem legal. Isso. Essas são bem escuras. Agora, eu vou fazer do outro lado a base daquelas folhas maiores também. Olha, essa daqui, coloquei verde pinheiro, todo esse fundo aqui eu preenchi com verde pinheiro. Aí eu coloquei o vermelho em cima, vermelho vivo, para ficar esse tom de marrom. Aí aqui eu passei o verde pistache. Agora eu vou finalizar com um pouquinho do branco. Nessa área aqui. E vou fazer essa puxadinha. Você viu que aqui ficou quase que um contorno de branco. É isso mesmo que eu quero. Do lado de cá, só o pincel sujo. E tem pouquíssima tinta. Isso daqui vai ficar só uma nuance muito delicada. Aí, esta aqui também preenchi aqui, ó, todo esse lado com verde pinheiro e aqui um pouquinho. Aí passei o vermelho em cima para ficar mais marrom e finalizei esse pedaço aqui com o verde pistache. Dei uma misturada, aqui não. E agora o branco desse lado. Um pouquinho também. Ah, eu tô aqui com aquele pincelzinho 6 da Acrylex, que ele é menor. É um 6, mas é menor do que o 6 da Tigre e da Condor. Ó, tá vendo? Eu não tô puxando muita tinta, porque é pra ficar mais discreto essa nervurinha. Agora, aqui, eu preenchi com verde pistache. Passei um pouquinho do verde pinheiro e depois um pouquinho do vermelho. Aí ficou esse tom bem marrom, bem claro. E eu vou colocar um pouquinho do branco, só que esse eu não vou puxar. Eu só vou fazer mesmo uma claridadezinha toda a volta. Porque se ficar só preenchido assim, ela fica sem graça. Ó, já deu para clarear um pouquinho. Não vou misturar muito, não. Essa pequenininha, preenchi com amarelo canário. Fiz um pouquinho de sombra de vermelho com verde, assim, na pontinha do pincel. E aqui também, eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, ó. Nessa beiradinha, nem chego até embaixo. E um pouquinho aqui, acho que eu vou fazer isso aqui com pincel 0. É, porque agora o acabamento que eu vou colocar é com pincel 0. Primeiro, do jeito que a gente colocou o vermelhinho nessas outras folhas aqui, eu vou colocar um vermelhinho aqui, ó. Aqui ficou mais fortinho, aqui foi sumindo, porque tinha um contorninho de branco. E eu vou colocar um pouquinho aqui também. Nessa parte aqui onde tem o verde pinheiro ainda. Aí vem trazendo, ó. Aqui também tinha branco. E ele vai sumir um pouco, vai ficar bem legal. Aproveitar aqui só uma curvinha. Lavo o pincel. Eu vou usar, acho que eu vou fazer com o verde pinheiro umas nervurinhas aqui, que achei que ficou muito... Ó, 2 nervuras. Vou aproveitar, já vou pôr aqui também. 1, 2. Agora eu vou pegar o pincel maior, número 6, e vou passar o pincel em cima. Só para não ficar esse risquinho de 0. Ó, a gente disfarça, tá vendo? Eu vou usar o pistache para fazer aqui uma linha. O
pistache, ele vai aparecer nesse tom escuro. Aqui eu não coloquei nada, eu vou colocar também assim, só com um restinho de tinta que eu tenho de pistache. Olha, é uma nuance. Isso. Nessa folhinha aqui, eu vou colocar também, porque ela tá meio... Vou colocar uma linha de pistache aqui no centro. Acho que só isso já chega. Eu vou puxar um pouquinho do pistache aqui também. Aqui, vou fazer... acentuar a linha do branco. Quando você coloca com pincel grande e mistura, ele meio que some um pouco. Aí, só alguma coisinha, tá ótimo e tá pronto. Quando secar, isso aqui some um pouquinho, tá? Vai ficar mais escuro. Agora, nós vamos fazer essa flor ali de cima. A flor que tá aqui por trás, por baixo de tudo. Eu vou usar aquele pincel número 6, o vinho e o vermelho vivo. Vou começar com o vinho. E outro detalhe, eu sempre gosto de fazer o que tá atrás primeiro. Então, aqui, ó, essa pétala que passa por aqui vaza ali. Olha onde eu tô colocando o vinho. Toda a área de sombra, a área que tá atrás. Aqui tá tão espremidinho que eu já vou preencher aqui de vinho. Ó, vou fazer assim. Aqui, essa tá por cima. Esse pedacinho aqui, então vou pôr um pouquinho do vinho também. Aqui tem até um cantinho que eu acho que eu vou preencher de vinho, porque era para ter sido de verde, mas já foi. Deixei um buraquinho aqui, deixei um buraquinho aqui. E aqui em cima, vamos preenchendo bem direitinho, né? Porque depois não precisa voltar a retocar. Vou virar um pouquinho ali em cima. Vou fazer aqui, ó, também uma sombra. E agora, olha só. Eu quero essa parte aqui mais clarinha. Eu vou subir um pouquinho com o vinho ainda, pelo meio, na direção desse piquezinho, esse recorte ali. E agora eu venho com vermelho vivo, eu nem lavei o meu pincel. Então o pincel ainda tem um resquício de vinho. E eu vou colocar o vermelho vivo aqui, ó, nesse espaço. E agora aqui nesse espaço. Não é só para colocar e deixar o vermelho preenchido. Você tem que ir esfregando o teu pincel assim, ó, para aquela tinta uma entrar dentro da outra, uma absorver a outra. Na verdade, isso daqui, ó, tem que ficar assim uma linha. E agora aqui, coloco o vermelho vivo no espaço que eu tenho aqui, que tá por preencher. Aí, se você deixar assim, você sabe que já vai parecer uma magnólia, vai parecer a flor. Só que se você misturar um pouquinho, forçar um pouquinho o pincel, vai ficar mais suave. Suave, vinho com vermelho vivo, né? Onde já se viu. Mas vai ficar um pouquinho mais agradável ao olhar. Aí, agora vamos para a pétala de cá. Essa daqui, ela tá por baixo desta. Então, a gente já começa aqui com o escuro. Vou puxar um pouquinho, aqui também, e toda essa área aqui. Ela tá por trás. Aqui, ó, eu tenho aquele recortezinho e uma linha. E eu já vou colocar um pouquinho também, vou puxar essa linha. Essa parte aqui, eu não posso deixar assim, essa linha nítida aqui. Eu tenho que dar uma esfumada. Então, eu vou limpando o pincel pra fora. Aí, acho que o espaço aqui já tá bom. Aqui embaixo é mais sombra do que luz. Agora, eu vou preenchendo com vermelho vivo. E eu vou misturando o vermelho vivo nesse vinho.
Dá a impressão que o vermelho vivo é que manda aqui, tá? Não é o vinho. Mas o vinho faz o papel dele, de dar profundidade e dar a impressão das viradas. Aí, essa parte aqui mais clarinha, prontinho. Vamos para outra, vamos para esta. Você viu que aqui tem um risco. Então, você vai colocar aqui ó, o vinho que tá por baixo e vai colocar o outro, mais uma pincelada em cima desse risco. E vai esfumar para trás, mas não assim, sempre assim. Aqui um cantinho escurinho. Aqui, ó, escurinho. Eu vou colocar o escurinho mais pro lado de cima, esfumando, né? Vou limpar o pincel aqui também, ó, com um pouquinho do vinho. Aí, meu pincel tá bem limpo. Eu vou colocar agora o vermelho vivo aqui. E repare que desse lado eu não vou esfumar. Coloco aqui, preenchendo. Aqui eu vou esfumar. Aqui preenchendo. E também eu vou esfumar. Quando tiver assim, chegando no espaço, mas que você não consegue mais empurrar a tinta, coloque mais um pouquinho de tinta no pincel. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Até por aqui. Isso. Próxima, aquela que tá lá em cima. Ela tá por trás aqui. Tá por trás aqui. E aqui também. Eu vou pôr aqui, ó, bem na pontinha. E vou dar uma puxadinha para baixo. Vou fazer uma flechinha. O espaço é pequenininho, então eu já venho com o vermelho preenchendo e esfumando. Aqui o espaço é pequeno, então olha como eu esfumei bastante aqui. E o escuro, ele perdeu a intensidade. Agora, vamos para esta, que ficou aqui, ó, por trás. Aqui eu tenho aquela linha igual aquela ali, ó. Eu vou fazer assim, vou colocar o vinho aqui, e aqui eu vou deixar. Eu tenho aqui como é que eu vou dizer? Eu tenho aqui aquele recorte, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tinta. A linha do centro, ela tá aqui. Aqui eu vou pôr um pouquinho do vinho, não coloquei na beiradinha, você viu? E aqui também, aqui eu vou colocar assim, ó, em cima daqueles risquinhos. Um pouquinho. Vou esfumar um pouco aqui, porque tá muito parada essa tinta. E eu vou entrar com o vermelho aqui, então vai sumir se ficar assim. Aí, agora eu já venho com o vermelho, que eu tenho que pegar mais, porque acabou do meu potinho. Aqui, a gente não vai esfumar para lado nenhum. Ó, bem preenchidinho. Agora, aqui a gente preenche e tem que esfumar, um sumir dentro do outro. E a pétala é grande, a gente tem espaço para isso. Pode até deixar assim meio riscadinho. Não precisa fazer aquela mistura assim que fica perfeito, que some tudo. Agora, aqui, um pouquinho do vermelho, pode dar uma esfumadinha, mas que deixa aquele escurinho, tá? Ele tem que aparecer. E aqui, eu vou colocar o vermelho entrando no meio. Ficou muito paradinho, eu vou juntar aqui um pouquinho. Ficou muito risquinho. Vou pôr mais um pouquinho do escurinho, do jeito que eu fiz aqui, ó.
Agora eu vou voltar com um pouquinho do vermelhinho ali, porque ficou muito paradinho. Ó, tô passando em cima mesmo. Enfim, o vinho, ele é bem mais forte. Aí. Agora a pétalazinha ali do meio. Aqui, ó. Essa área eu vou cobrir com o vinho para deixar ela bem escura, porque aqui a gente vai depois colocar o amarelinho e em cima do vinho ele vai aparecer muito mais. Aqui é o tipo um miolo, então eu vou deixar bem mais escuro. Aí o vermelho, procura deixar o vermelho aqui em cima, nessa beiradinha, bem vivo, bem puro. Aí dá uma puxadinha pra dentro, só pra fazer ele sumir. Mas não precisa misturar muito, nem trazer muito pra baixo, porque aqui vai o amarelinho. Aqui, a linha bem certinha. Pronto. Ah, e tem uma aqui embaixo, né, que ainda ficou perdida. Você viu que eu fiz um risco aqui, ó? Até esse risco você pode preencher com o vinho. Aqui, deixa só uma bordinha pra você saber que tem que pôr um vermelhinho ali. Aqui vai ficar bem escurinho. Aqui, ó, eu vou deixar até o final escuro. Tá, eu vou lavar o pincel e vou colocar o vermelho aqui. O vermelho aqui. Você viu que eu tô trabalhando com bastante tinta, que tá bem gordinho? Ó, eu tô descendo com o pincel com vermelho aqui. Ele aparece um pouquinho, mas ele já fica bem mais rebaixado. E aqui também. Agora eu vou esfumar, mas eu não vou puxar muito pra cá, não. Aqui eu vou misturando, preservando o vermelho puro aqui e deixando bem escuro aqui. Inclusive, tem que ficar mais escuro aqui, ó. Vou fazer assim uma linha. E aqui, um pouquinho mais claro. Agora aqui a gente trabalha, olha, viu como ficou parecendo uma tulipa? A gente vai trabalhando assim, ó, o escuro. Aqui, ali em cima vai o clarinho, eu já vou colocar o escuro aqui também. Esfumo um pouquinho. Já venho com o vermelho. Você trabalhar assim em seguida com a outra cor, é certeza de que você consegue esfumar fazendo uma sumir dentro da outra. Se demora um pouquinho, às vezes já seca, depende do clima do lugar onde você mora. Aí depois que seca, gente, é muito difícil fazer essa mistura, que ela fica assim sumindo. Aí às vezes fica meio grosseiro. Mas enfim, estilo. Pode ser um estilo também. Aí, e a última, que é a da frente, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do escuro. Vou descendo e vou colocar aqui atrás do botãozinho. Aí, agora o restante vermelho. Aqui eu não vou trabalhar assim, vou trabalhar meio atravessado também. Ó, meio que puxando esse vermelho. Amo essas cores. Gosto demais do vermelho vivo. Esse contraste de claro e escuro, pra mim, é lindo. Vou pôr um pouquinho mais do escuro aqui. Bom, assim nós concluímos a primeira parte da flor.
Dá pra ver como isso vai ficar lindo, né? Agora nós vamos fazer isso na segunda flor. Vamos começar aqui embaixo. Você viu que eu já deixei marcado aqui o espaço onde você vai colocar o vinho? Aqui é um espaço maior, mas você pode preencher mesmo. E depois tem o espaço de transição, onde você vai colocar o vermelho, que ainda ela vai diminuir um pouquinho a intensidade aqui do escuro, né? Aqui, ó, no meinho, puxo pra cá e um pouquinho pra cá. Já vou colocar o escuro aqui na outra também. Que também deixei marcado, ó. E termine aqui sempre assim, não termine com linha reta. Coloque a tinta e vai dando uma esfumada já. Porque a linha reta é muito mais difícil de você cobrir depois. Aqui vou pôr um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó, nesse meinho. Um pouquinho mais pra lá. Vou juntar aqui. Agora vamos colocar o vermelho lá na outra. Primeiro preenchendo. Eu já vou preenchendo e fazendo um esfumadinho de leve para preparar o caminho para depois voltar fazendo aquele esfumadinho mais caprichado, mais direcionado. Porque a primeira tem que ser bem rapidinho. Primeira vez. Aí, aqui, passei um pouquinho em cima da folha, mas olha, a folha é verde e ainda tá úmida. Então, eu posso fazer isso, tô passando o pincel bem em cima do contorno. O que vai acontecer é que o contorno ficou mais nítido e o vermelhinho daqui passou pra lá e deixou a folha mais escura. E agora, essa de cá. Aqui, agora vamos misturando, empurrando o vinho. Agora eu tô voltando com o pincel para cobrir todo o espaço, que precisa um pouquinho mais, até esse vinho aqui pode ficar um pouquinho mais piscadinho. Aqui também vou deixar essa parte de cá. Isso. Próxima. Não vou fazer essa porque ela tá por cima da outra. Então, vamos seguir aquele esqueminha. Agora, seria esta aqui. Ela tá por trás dessa. Eu sei, porque essa daqui eu tô com a linha inteira, ó, tá vendo? Aquela, ela veio aqui, ela passaria por aqui. Só que ela ficou com essa por cima, então ela perdeu aqui um pedacinho. Então, sempre aquela que tá com a linha inteira é que tá por cima da outra. Aqui um pouquinho. Aqui, já vou puxando. Essa parte aqui tá por cima. Quero deixar um pouquinho mais escuro, mas vou deixar um buraquinho ali para colocar, para descer uma linha de vermelho, que isso já faz separação da flor que tá embaixo. E aqui eu vou pôr aqui, ó. Limpando o pincel, já vou fazer na outra também, que vai de duas em duas, que vai mais rápido. Ó. Aqui tá por trás. Aqui a gente tem a dobrinha. Esse recortezinho eu achei interessante porque em praticamente todas as flores, aqui também vou pôr assim pra dentro. Todas as flores da camélia tem esse bonitinho ali. É a folha, a pétala se abre. Aqui também. Separando, pronto.
Lavo o pincel porque o espaço é pequeno, já venho com o vermelho. Lembra da linha? Ó. Aí, ela pegando em cima do tecido, que é aquela partezinha branca, o vermelho vai ficar puro, ele vai ficar mais vivo. Se eu não deixo e coloco o vermelho em cima do vinho, ele já fica um vermelho sujo, um vermelho mais escuro, mais queimado. Olha, quando eu entro com o vermelho em cima do vinho, ele fica uma mancha. Por isso que é bom deixar aquele toquezinho, espaçozinho pequenininho, mas é bom deixar. Agora aqui, eu fazendo o espaço de dentro, porque aqui não pode secar. Quer dizer, até pode, mas fica mais difícil e o efeito é outro. E agora a beiradinha. Vocês já perceberam como isso vai ficar lindo, né? Esse vermelhão aqui com verde. Então aproveita e dá um like aí. O like pra mim é bem importante. Eu não fico pedindo, mas é bem importante um like, deixar um comentário. Isso é importante pro canal. Próxima, agora a gente pode fazer essa, pode fazer aquela ali também. Eu já vou fazer essa maior aqui, começando aqui com o vinho, que é a sombra. Aqui, ó, tem o recortezinho, vou deixar só um pouquinho ali. Ela tá por trás. Essa bordinha aqui, ó, ela é cheia de... Ela é toda... Como é que eu vou dizer isso? Igual aquele que a gente fez lá em cima. Tem aquela beiradinha retorcidinha. Aí, quando chegar aqui, eu não quero encontrar os dois vinhos, daí eu ponho um pouquinho pra dentro aqui, ó. E desse lado, ela tem uma sombra aqui, deixando um buraquinho ali, só pra gente ter o nosso vinho, o nosso vermelho vivo puro. Olha que legal, vai ficando o esqueleto. Ela tá por cima, então ali vai o vermelho vivo. Agora eu preencho de vermelho aqui. Quando chega aqui, eu venho trazendo, do jeito que eu fiz o vinho pra lá, agora eu entro com vermelho nos intervalos. Aqui vai um pouquinho do vermelho na beiradinha. Posso até misturar um pouco, ainda aparece aquela sombra, ó, ali. E aqui é assim, curvo. Vermelhinho, vermelhinho. E aqui posso passar o pincel em cima também, que vai continuar aquela mancha mais escura. Olha só. E agora as duas aqui do meio. Essa daqui, você vai fazer assim. Você vai deixar aqui, ó, bem escurinho. Vai fazer isso aqui, deixando essa linha. E agora aqui, vai fazer assim, ó. Aqui fica bem escuro. E aqui você vai seguir os meus riscos. O risco que eu deixei ali. Aqui um pouquinho do vinho. Posso limpar o pincel aqui no ladinho pra cá e pra lá. Vermelho. Vou fazer aqui primeiro. Você viu que fica assim bem curvo. E não precisa ficar risquinho, tá? É só que você
Você tem que deixar a tinta fazendo esse movimento pra gente enxergar que aqui tá fazendo uma curva. Aqui é mais reto. Chega até o final. Preencho aqui. E agora aqui, ó, eu passo o pincel em cima, só para não ficar aquela linha parecendo assim, ó, o final da pétala. Aí, essa outra pétala aqui é do mesmo jeito. Deixo escuro aqui dentro. E aqui você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vem aqui um pouquinho pra cá. Na borda, você vai deixar crespinho. Aqui. Ela tá por baixo, então vamos deixar escurinho ali. Aqui a gente tem aquele recortezinho, então eu só vou fechar aqui. Vermelhinho. Quando chegar aqui, você vai trabalhar com esse pincel vai e vem. Aqui também, ó. E esse vai não é pra lá, tá? É assim. Porque o ponto central dela tá aqui, onde as pétalas, todas elas vão convergir para esse ponto. Então, o risquinho, ele tem que fazer de conta que tá indo pra lá também. Ele faz uma curva. Beiradinhas. Ó, pincelzinho vai e vem. Preenchidinho. Agora essa daqui que tem um detalhezinho aqui, eu vou colocar primeiro o vermelho aqui, ó. Agora eu vou colocar o vinho aqui separando ela dessa daqui. Aqui tem uma linha que é um pedacinho de uma dobrinha. Eu vou levar esse vinho e vou esfumar um pouquinho. E do lado de trás aqui também tem um pouquinho do vinho. Só que eu pus o vermelho primeiro para não ficar confuso. Ó, você faz dos dois lados daquela dobrinha. Eu tenho aqui aquele ponto, daí você vai fazer um pouquinho de sujeirinha de vinho pra dentro. Aqui posso até fazer também, ó, limpei o pincel só. E agora o restante aqui de vermelho. Se você colocou o vinho no lugar certo, é só preencher o resto de vermelho que a pétala já aparece. Olha, dobrinha. Na verdade é uma dobrinha, essa daqui tá por cima, é a beirada da pétala. Aqui é a parte do bojo. Pronto, agora aquela outra que tá ali atrás, agora fica simples. Coloca-se o vinho. Eu já vou até fazer essa daqui também, ó. Aqui é aquela parte amarela também, que eu vou deixar tudo escuro de vinho. Essa pétala aqui, ó, tem um escurinho aqui no meio, viradinho assim. Eu estou fazendo duas pétalas aqui. Esta, que tá mais fechadinha, né? Tá mais copinho aqui. Passo todas as beiradinhas, puxo pra dentro. E agora essa daqui. Se você estiver fazendo um desse pequenininho aqui, não deu muito certo, continua, tá? Não pare, deixa pra ver o final todo, que às vezes a gente se surpreende, a gente pensa que tá ficando errado, tá ficando feio, quando termina que você olha, você enxerga perfeitamente a flor. Agora, essa daqui, ela tá dobradinha, ó, é essa que tem essa
essa pétalazinha ali virada. Primeiro, eu vou preencher tudo aqui dentro. Aqui também já vou deixar escurinho, que é atrás da dobrinha. Na dobrinha, eu vou pôr só um pouquinho do vinho assim, ó, de compridinho. Mas você viu que eu nem peguei tinta, eu só coloquei ali o pincel sujo. Agora eu preencho o resto. Não precisa descer muito com esse vermelho, porque aqui é o lugar do miolinho. E aqui também eu preencho, só que eu deixo linha para os dois lados. Aqui não pode esfumar. Isso. As outras duas vou fazer de uma vez só. Essa daqui tá por baixo. Então, já divido ali, já deixei escurinho. Temos aqui aquele escurinho, uma sujeirinha. Vou limpar meu pincel aqui, ó. Que essa partezinha de baixo aqui, ela geralmente é escura, porque ela tá curva pra dentro. Essa que ficou por cima de todo mundo aqui, vai levar um pouquinho do escuro aqui no meio. E eu vou colocar, aqui embaixo também. Eu vou colocar assim, ó. Esfumar esse escurinho pra esse lado de cá. Isso aqui é igual tulipa mesmo, viu? Esse bojo aqui. E aqui eu vou pôr assim, umas sujeirinhas acompanhando, como se fosse uma folha, ó. Agora eu vou preencher de vermelho. Primeiro aqui. E aqui eu vou esfumar. Aqui tem uma linha. E agora aqui. Pronto, assim nós terminamos toda a base da flor. Vamos para os botões. Aqui, esse botãozinho, vou começar por essa parte aqui, que é vermelho também. Eu tô preenchendo mesmo. Aqui não temos muitas sombras. Pincelzinho sujo, que tá molhado, mas eu vou pôr aqui, ó, verde pistache. Pincelzinho sujo de vermelho. O verde pistache já vai ficar assim meio queimado. Vou preencher, eu sei que o risco tá aparecendo ali. Preenchi, agora eu vou pegar um pouquinho do vinho. Vou fazer aqui, ó, uma divisãozinha. Eu vou pôr o vinho aqui em cima do pistache, para separar uma parte da outra. Eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, porque eu quero que isso daqui se suma, não fique tão nítido. Usei aqui em volta. E agora, nem lavei meu pincel nenhuma vez. Eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou colocar aqui, ó, assim, mais um pouquinho aqui. Eu já vou aproveitar esse pouquinho e vou pôr ali. Agora, esse daqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito. E esse nem tem separaçãozinha aqui, só tá aparecendo mesmo uma pontinha de vermelho. Mas eu não vou lavar o pincel, já vou pegar o pistache e já vou preencher. E você vai ver que ele vai ficando manchadinho, porque tem vermelho no pincel. Aí, tem uma divisão aqui. Mas também eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro na base, para não ficar muito separado do fundo. Não quero que fique aquele desenho redondinho ali. E agora um pouquinho do branco. E o branco eu vou pôr aqui. Uma pontinha aqui que fica bonitinho. E vou separar. Vou deixar aqui mais branquinho para dar um volume. Não chego até lá, tá? Não precisa levar, porque senão vai marcar ali o final, não é para marcar, ó. Agora, esse outro,
essa parte de trás ali, ela é vermelha e ela tem uma dobrinha muito bonitinha. Então, eu vou começar com o vinho. Vou colocar o vinho aqui, fazendo a sombra, um pouquinho aqui, um cantinho. E agora, esse pedacinho é aqui a sombra, ó, pra cima. E aqui eu vou pôr uma sujeirinha também. Aí, o restante a gente preenche com o vermelho. Onde tem o vinho, pode dar uma misturadinha, não precisa deixar o vinho paradinho. Aqui, essa parte da frente. Aí, a gente não mistura pra lá. Mistura pra cá. Aqui temos uma linha. Cuidado para não se confundir. Aqui a gente mistura. Aqui mistura. Aqui fica uma beiradinha. Ó, é uma dobrinha. Aqui também, ó, é uma dobrinha, mas pode deixá-la inteiro de vermelho. Aqui tem um pedacinho de vermelho. E aqui também é vermelho. Você viu que essa dobrinha aqui, ó, faz parte desse pedacinho da pétala. É um botãozinho que tá se abrindo. E o verdinho tá lá por trás. Olha só. Acho que posso acentuar um pouquinho desse escurinho aqui. Isso, agora a gente vai trabalhar umas luzes. Aqui praticamente já tá seco, já dá pra pôr até o miolinho. Ficou aqui parecendo que tá sem nada, então eu peguei um pouquinho do pistache e um pouquinho do pinheiro juntos. Eu vou dar uma pinceladinha aqui, ó. Só assim. Isso vai parecer uma base pra esse daqui. Uma base de verdinho, ó. Pincel 0, amarelo canário. Olha, um monte de pinguinhos. É bastante mesmo, fica bem cheinho. E aqui eu vou deixar assim, redondinho, paradinho. Aqui a mesma coisa, um pouquinho menor. Agora, para finalizar, com o pincel número 6 e o flamingo, eu vou fazer uns detalhes de luz e você vai me acompanhar e você vai ver bem certinho onde eu tô colocando. E olha só, eu tô colocando, eu não tô mais misturando, tá? É só um detalhezinho e não é para misturar, você vai deixar. Você coloca a cor, aqui, por exemplo, o espaço é muito pequeno, e dá uma passada de pincel em cima, deixando aquele toque. Vai ficar todo manchadinho. Ó, tem que resistir. Cuidado para você não colocar demais e essa luz não subir em cima do vinho. E outra coisa, aqui já tá seco. Se precisar, você pode umedecer um tecido, colocar em cima, apertar com o dedo e você pode tirar. Aqui, ó, só vou colocar uns toquezinhos mesmo. Você pode fazer isso aqui com outra cor também. Não precisa ser com flamingo. Pode ser com coral, o rosa chá, pode ser com o vermelho fluorescente. Aqui na beirada vai um pouquinho. Você viu que é sempre no lugar onde tem o vermelho vivo, mas sem cobrir o vermelho vivo. Se você gostar mais assim, sem esse detalhe, também tem problema nenhum. Você pode deixar.
Você viu que eu tô segurando o pincel bem na pontinha? Que isso me facilita. Quer dizer, bem na pontinha, bem aqui no, atrás, assim, mais pra trás. Essa daqui eu vou colocar bem no meio da área. Bem no meio. Quanto mais vermelho vivo, mais você pode colocar esse flamingo. Vou descer aqui nessa linha, aqui na pontinha. Já estamos chegando do outro lado. Se você tem um risquinho assim, você não pode pôr assim. Isso nunca vai cruzar, tá? Não pode. Ó, se tá puxadinho, tem que ficar puxadinho. Aqui eu só vou basicamente encostar o pincel, porque o espaço é muito pequeno. Eu e meus trabalhos fortes. Gosto. E aqui, na beiradinha. Aqui um pouquinho e aqui um pouquinho, só limpando o pincel, porque aqui já é uma área escura. Ai, acho que chega. Eu não quero fazer um fundo aqui. Eu vou fazer só uma linha, um quadrado por trás, de fundo. Acho que vai ficar um acabamento muito legal. Eu tô fazendo aqui uma linha em volta do trabalho. Essa linha vai no seu risco, tá? Não se preocupe. Eu vou usar um pincelzinho número 2 bem gastinho e a cor vinho para fazer assim, para preencher essa linha. Ó, não é para ficar muito fininho, tá? Mas também não deixe muito grosso. É a largura não, é o... Não assim, ó. Que você vai segurar teu pincel. E você viu que é fácil. Se você não consegue trabalhar com pincel maiorzinho, você pode sim pegar o pincel 0 e fazer, mas só que daí mesmo com 0 deixe mais grossinho. E outra coisa, pode fazer também com molde vazado. Se você tiver um molde vazado que tenha linha, você pode trabalhar, que eu acho que vai ficar bonito. Eu vou terminar o meu aqui e já te mostro. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, porque eu gosto dessas cores verde e vermelho. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Gente, tem muita gente que me pede o risco, que não sabe achar o risco. Então, se por acaso você que sabe encontrar um comentário assim, pode responder, tá? Isso me ajuda. Quero agradecer também as pessoas que me apoiam financeiramente. Agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é a Jace, minha aluna presencial de pintura em tela, que mora em Curitiba, Paraná. Aqui ela está fazendo uma releitura da Tarsila do Amaral, que retrata bem a sua personalidade. Jace é uma advogada de formação, atualmente trabalhando na área de conciliação. Dedicada ao lar e às filhas pequenas, ela ainda acha tempo para pintar, crochetar, cozinhar e fazer teatro. Pura energia! Jace, é muito bom ter você como aluna. Hoje, o beijinho especial é seu.